Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje, por nossa breve meditação, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. Eu quero ler com vocês a partir do verso 15, que diz assim: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês os conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também verão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a vocês. Algumas versões trazem: manifestarei a vocês. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. E eu confesso que tive uma dificuldade de entendimento no começo dessa palavra, mas é o que acontece conosco no processo logo depois de aceitar o Senhor Jesus, o processo que nos purifica e nos traz uma capacidade de viver uma vida santa, uma vida conforme a vontade de Deus, porque Deus é santo. Nós não podemos esquecer a santidade do Senhor. Não podemos esquecer que Ele é um Deus que se separou de toda a maldade. Santidade significa justamente isso, se separar de toda a maldade. Em Deus não há maldade. Apesar dele ser o criador de todas as coisas, inclusive do mal, e entendam isso como uma questão do livre-arbítrio, ele não se ajunta a essa maldade. A maldade se encontra num caminho longe da vida com Deus. É ali que mora a maldade que envenena o nosso coração. E eu quero trazer isso para a nossa vida, como que funciona. Ele começa falando: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. É praticamente, meus irmãos, uma condição. O pronome se é condicional, é um pronome condicional. Para mostrar que nós amamos a Jesus, nós temos que estar disposto a obedecer. E o que é obedecer? Então, somente colocar a palavra dele em prática. Tudo aquilo que ele tem falado conosco, tudo aquilo que ele tem trazido para o nosso coração como uma verdade para a nossa vida. O propósito que foi estabelecido no céu deve ser obedecido. Não vai ser bom, às vezes, não vai ser agradável, porque teremos que aprender a andar no Espírito. Bom, eu quero ler com vocês um versículo que está justamente aqui, justamente aqui em Gálatas 5, versículo 16, fala assim: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Quando somos guiados pelo Espírito, a natureza humana ela vai perdendo a força. Essa natureza humana que Paulo fala, a carne, é a natureza sentimental, é o negar-se a si mesmo, é a questão de simplesmente não viver mais pelo que nós sentimos, mas vivermos pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, os filhos amados que querem agradar o seu filho, que dizem que ama a Deus, devem aprender a viver pela fé. E a fé é colocar em prática aquilo que nós sabemos do Senhor. E ele, nesse momento, ele traz uma promessa. Ele fala: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador. Bom, eu quero usar justamente a versão da minha Bíblia, o encorajador, como ele chama o Espírito Santo, no grego o Paracletos, porque João ele pregava para uma comunidade grega, ele pregava para aquelas comunidades ali, aquelas igrejas que estão nas cartas de Apocalipse, são todas igrejas da Ásia. Então a etimologia da palavra é grega, Paracletos, e ela traz algumas definições. Por exemplo, a NVI traz a questão do conselheiro, a João Ferreira de Almeida,
A NVI traz a questão do consolador. Por que eu escolhi o encorajador? Porque o encorajador ele traz justamente essa ideia de nos aconselhar. Quem que é o encorajador? É aquele que nos aconselha no momento difícil. E mais do que isso, ele o encorajador e o consolador, ele nos consola quando nós passamos por uma tribulação muito difícil. Às vezes até quando nós caímos, nos lembrando do caminho. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz que ele nos guiará no momento em que nós precisamos. Ou seja, o encorajador é como se fosse um personal trainer. Ali, aquele cara que está malhando forte e tem um objetivo de conquistar algo. Ele é justamente aquela pessoa que traz aquela situação para nós, sabe, de que nós podemos avançar mais, podemos, sabe, chegar longe. Eu gosto quando Paulo fala, sabe, em Filipenses capítulo 3, porque é essa a nossa vida cristã, meus irmãos. Se resume ali em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo, meu irmão, está no gerúndio. Vai ser um ato contínuo. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer o bem. Ele não quer ver o bem, ele não quer o seu bem, não quer o meu bem. E nós precisamos de um encorajador ali a todo momento, sabe? Porque o inimigo da nossa alma, meus irmãos, é justamente da nossa central de sentimento. Então ele quer constantemente nos levar no lugar da dor, da angústia. E para isso nós precisamos esquecer. Como? Fazendo um ato concomitante, ou seja, simultâneo, ao mesmo tempo, avançando. Nós esquecemos das coisas avançando. Avançando o que? Ao prêmio da soberana vocação. A promessa, as várias promessas que ele tem por nós: restauração pessoal, restauração de família, restauração da nossa comunidade e morar no céu. As promessas que vêm da parte do Senhor. Então esse é o encorajador que nos lembra. Inclusive, ele lembra todas as palavras que foram ditas. Avançando ao prêmio da soberana vocação, começamos a pensar nas coisas que vêm do alto. Soberana vocação vem do alto. O que é soberano, o que é de Deus. O que é de Deus para a nossa vida. Saiba que quando nós começamos a fazer isso, corremos o risco de até bater com a cabeça no teto. Mas de tanto bater a cabeça no teto, meu irmão, nós deixamos de ser terreno. E quando nós deixamos de ser terreno é quando nós estamos preparados para viver o impossível. Quem aí está querendo viver o impossível em sua vida? Bom, eu quero. E ele fala, outra promessa, ele nunca nos deixará. Nunca, nunca, nunca. É o Espírito da verdade. É para aqueles que cansaram de viver na mentira. Sabe? Cansaram de viver com promessas vazias do pecado. O pecado promete, meus irmãos. O pecado promete muitas coisas para nós. O pecado promete alívio, o pecado promete riquezas, promete fama, mas há um alto preço. O Espírito da verdade mostra para nós quem é Jesus. Mostra que nós não somos as circunstâncias, mesmo que estamos esvaindo sangue, vida, podemos tocar na barra do manto dele e seremos curados. O Espírito da verdade mostra que mesmo que a nossa filha, os nossos filhos estejam mortos, poderão ressuscitar. O Espírito da verdade mostra que mesmo que arrastando correntes em cemitérios, ainda podemos descansar em perfeita paz durante ele. O Espírito da verdade é a própria verdade. Ele mostra qual é a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. A mentira fragmenta a nossa alma, ela fragmenta o nosso coração, fazendo assim armas de defesa. O pecado promete para nós, mas ele fragmenta a nossa alma, trazendo para nós, sabe, fragmentação da nossa alma, colocando em nós máscaras para que nós possamos nos defender, porque não aguentamos tanto mal, mas a verdade traz para nós quem nós somos, e nós somos filho. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. Irmãos, é a promessa de uma visão espiritual, de viver pela fé, completamente focado naquilo que está na frente, completamente daquilo que eu falei. Mas eu gosto dessa parte, porque ele fala assim, ele habita com vocês. E é esse o processo, porque quando ele está conosco, ele indica para nós os nossos caminhos, ele indica para nós o que nós deveremos fazer, ele indica para nós
justamente esses momentos de dificuldade, para quê? Para que nós venhamos a limpar o nosso coração, para que essa palavra que foi implantada venha nos salvar. E aí depois ele estará em nós. Esse é o processo. Primeiro com e em. Eu gosto aqui, ó, João capítulo 21, a qual o Senhor Jesus fala para Pedro. Ele fala assim, ó. Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta. Qual pergunta? Tu me amas, Pedro? Depois dele ter negado, depois dele ter voltado a viver como pescador. E ele falou assim, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Aí Jesus disse, ó, então alimente minhas ovelhas. Eu digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entender. Vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros os vestirão e levarão aonde não querem ir. Esses são os guiados pelo Espírito, meus irmãos. Esses são os guiados pelo Espírito. Já não sabemos mais, porque o Espírito tomou conta de todo o nosso coração e podemos completamente ser tomados por ele. Mas saiba que viveremos em plenitude de vida, nesse momento que a plenitude de vida chega. Pedro passou por isso, era um amadurecimento. Quando for velho, fala de amadurecimento, não viver mais pelos sentimentos, viver agora pela fé, pelo propósito estabelecido no céu, andando pelo Senhor, não pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos da carne. A carne não terá mais domínio sobre nós. Nós estaremos totalmente envolvidos, isso é possível. Jesus ainda promete mais, fala, eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então em breve o mundo não verá, mas vocês me verão. Irmãos, essa é uma promessa que segue o meu coração firme, e ela arde assim, de uma certa forma, porque esse verão eu sei que talvez ele não deixe especificado, porque está falando da morte dele e da ressurreição dele. Então fala de ver ele na glória, ver ele depois na vida eterna, mas eu sei que o Senhor tem poder, para ele todas as coisas são possíveis. Eu quero ver ele enquanto eu estou vestido com essa carne, eu tenho vontade de encontrar com o Senhor Jesus. O que você faria se ele apresentasse para você e perguntasse hoje o que quer te faz? Eu teria tanta coisa para contar para ele. Eu sempre me imagino sentado num banco de praça, gramado, verdinho, flores, e eu ali sentado com Jesus, passando por horas e horas, ouvindo, sabe, os segredos do coração dele. Me verão, é uma promessa, mas nós podemos ver ele também em todas as atitudes que nós tivermos para decidir acertadamente. E ele continuou falando, no dia que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai e vocês em mim. Está falando da figueira verdadeira, mas eu quero terminar. Porque ele fala, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. É justamente nesse momento, meus irmãos, que ele define, que ele separa o joio do trigo, que ele separa os meninos de homens. Aceitam, em outras versões trazem guardar. E a palavra guardar fala de colocar num lugar. O salmista Davi fala no Salmo 119, escondia a palavra em escondia a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É nesse momento que entendemos que podemos sonhar, que podemos ter esperança e que podemos avançar pelo poder do Espírito Santo que nos capacita a sermos pessoas melhores, a sermos como o Filho do Homem, a sermos como o Rei de Nazaré. É possível, meus irmãos. Eu estou falando porque é possível experimentar plenitude de vida em vida. E é nesse momento que ele traz a restauração da nossa alma completa. Porque é necessário seguir os passos, fechar as fontes de alimento para o inimigo, se tornar vigilante em oração e acreditar, por meio da fé, que ele fará isso. Aceitar os mandamentos fala de uma decisão. Ele não nos força a nada. Eu costumo falar que o Espírito Santo é um Lorde. Sim, ele nos traz Ele vem com a gentileza, tudo que é por força e por violência, meu irmão, não provém de Deus. Mas lembrando que João fala em capítulo 3, versículo 27, que nada pode nos ser dado se do alto não vier. Tudo, inclusive as demais coisas que vos serão acrescentadas. Então é necessário obedecer aquilo que ele tem mandado, por mais difícil que seja. Está falando de tudo mesmo, de tudo, de andar em amor, paz, amabilidade com os outros, paciência, perdão, todas as coisas. E ele fala que
eu os amarei e me revelarei a cada um de vocês. E revelar fala de cumprimento de promessa, fala de cumprimento, porque ele fala no João 14, em João 15, versículo 5, que sem ele nós não podemos fazer nada. E logo depois dele explicar como funciona a videira, ele fala que tudo que nós pedimos em seu nome será concedido. Então eu quero te falar, meu irmão, sonhe, viva, sabe? Fale com o Senhor a respeito de suas coisas. Mas eu quero terminar com um versículo que está em Provérbios capítulo 21. 19, versículo 21, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Se ele te chamou e te escolheu, saiba que o que ele tem para você vai além daquilo que você pensa. Eu posso te falar com toda certeza, o que você pensa é pequeno. O que ele tem para você é algo que você jamais imaginaria. Porque olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, você quer agradar o coração do Pai? Se coloque de joelhos hoje e pergunta: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu te garanto, meu irmão, não é pesado, o fardo do Salvador não é pesado. Se é pesado, não combina com o Salvador. Se não salva e não resgata e não traz de volta aquele que está perdido, não combina com o Salvador. Coloque-se de joelho, fala com Ele, Ele tem algo para você. Que Deus abençoe, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.